Bom dia. Para mim é um prazer estar aqui novamente com vocês para falarmos a respeito da Palavra de Deus. Mais uma aula da Escola Bíblica Dominical na classe de Obreiros. É um privilégio poder estar aqui para compartilhar, ou pelo menos tentar compartilhar, a respeito daquilo que foi pregado pelo pastor Hildo no dia 19/7. Coisa que digo para vocês, uma palavra muito abençoada e que realmente encontrei dificuldades. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor e nós te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa nos permitir ministrar essa aula de acordo com a Tua vontade. Uma aula, Senhor amado, que fala a respeito de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso eu quero pedir que o Teu Espírito Santo venha direcionar e venha a corroborar, Senhor, com aquilo que falarmos. Que a bênção do Senhor e a unção do Senhor esteja presente nesta aula, em nome de Jesus. Amém. O texto que o pastor leu em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 8 ao 11, diz: Mas vós mesmo fazeis a injustiça, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém? E eu quero trazer também um texto paralelo, que está lá no livro de Tito, no capítulo 3, Tito, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 6, que diz assim: Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícias e invejas, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos praticados, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Falar sobre santificação é difícil, porque é necessário que haja separação. Esse texto que o pastor leu, de 1 Coríntios, capítulo 6, do 8 ao 11, é um texto que ele envolve a todos nós, todos quantos já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Esse texto revela que nós somos justificados, assim como o texto de Tito, capítulo 3, versículo de 3 a 6, também diz que nós antigamente éramos odiosos, éramos isso, éramos aquilo, fazíamos isso e fazíamos aquilo, mas fomos regenerados, fomos lavados, fomos renovados pela misericórdia de Deus através do sacrifício de Jesus. É interessante que o texto revela que nós somos justificados, santificados pela morte expiatória de Jesus na cruz. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado.
E para quem é mulher, lava roupa, né? Cuida das coisas da casa. Os homens que muitas vezes já se machucaram. Você percebe que quando você sangra, você se machuca, faz um corte, um ferimento, sofreu um acidente, e quando você vê o sangue e você tenta limpar na sua roupa ou passa a mão na roupa, você percebe na realidade que o sangue, ele mancha. O sangue mancha. A roupa fica manchada. As mulheres têm que colocar no alvejante, sabão em pó, Vanish e outras coisas aí para poder tirar a mancha do sangue. Mas é incrível como o sangue de Jesus, ele tem o poder de nos lavar, de nos limpar, de nos purificar, de tirar de nós a sujeira do pecado. O sangue de Jesus, ele tem o poder de branquear a nossa alma, de lavar o nosso espírito e de renovar a nossa mente. O Espírito Santo de Deus renova a nossa mente, mas só depois que nós somos lavados, limpos pelo sangue. Na lista de pecados, e eu estou dizendo aqui pecados e não pecadores, que não herdarão o reino de Deus, muitos de nós nos gloriamos de não cometer determinado tipo de pecado. Mas eu não sou adúltero, eu não sou ladrão, eu não sou roubador, eu não sou maldizente, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Mas para que haja em nós um processo de santificação, é necessário que seja tirado de nós também o sentimento que temos, muitas vezes, de condenar as pessoas que fazem ou já fizeram isso. O intuito de Deus em nos purificar e nos santificar não é para condenarmos o pecador, mas é para que, através da nossa regeneração e da nossa santificação, nós busquemos esses pecadores. Então, aqueles que praticam as coisas relatadas em 1 Coríntios, capítulo 6, do 8 ao 11, eles deixem de fazer, deixem de praticar essas coisas por verem em nós atitudes de pessoas santas, pessoas que foram lavadas pelo sangue de Cristo. Esse texto ele merece uma reflexão mais profunda, porque a partir do momento que nós não cometemos, ou até mesmo venhamos a ter cometido, e julgamos as pessoas, nós estamos incluídos no mesmo erro que eles. Em Tiago, capítulo 2, versículo 11, nós lemos: porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Então, num processo de santificação, esse tipo de pensamento, ele deve deixar de existir no nosso meio. Como o pastor frisou várias vezes, santificar-se significa separar-se. A pessoa que está santificando ou que está num processo de santificação, ela precisa estar se separando das coisas do mundo, das atitudes, dos pensamentos. E uma coisa que o pastor disse, e eu fui procurar ler um pouco mais a respeito. Quando passamos pelo processo de santificação e nos alegramos em Deus, a palavra de Deus diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Mas existe todo um contexto ali. O texto que fala a respeito da alegria do Senhor ser a nossa força está no livro de Neemias, capítulo 8, no versículo 10.
E nós somente poderemos encontrar resposta para a pergunta de como podemos experimentar a força do Senhor através de alegrá-lo, conhecendo a palavra de Deus. É somente através do conhecimento, da confiança e obediência à palavra de Deus é que nós poderemos desfrutar desta alegria. Pois o conhecimento, a confiança e a obediência a essa palavra nos aproxima de Deus. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nos santificamos. O que nos santifica não é a palavra, não é o conhecer a Bíblia, não é o conhecer as Escrituras. O próprio Jesus disse que a letra mata, João 6,66, mas o Espírito vivifica. Então, não é o conhecimento da Bíblia, mas é a prática dela. A prática daquilo que nós conhecemos na Bíblia, que nos santifica e que nos purifica. E o praticar a palavra de Deus é somente através da ajuda do Espírito Santo. Nós não podemos, na força da nossa carne, jamais conhecer essa palavra, confiar nesta palavra e obedecer essa palavra. É somente através do poder do Espírito Santo. Então é justamente através de conhecer esse versículo que diz que os efeminados não herdarão o reino de Deus, os sodomitas, os ladrões, os roubadores, os assassinos, é que nós temos que começar um processo de santificação, porque às vezes nós nos tornamos essas coisas não nas atitudes, mas nos pensamentos. E esses pensamentos devem deixar a nossa mente, sair de nós. O processo de santificação começa justamente aí. Devemos nos separar desse tipo de pensamento. Fomos colocados a serviço do reino e como tal devemos agir. Devemos parar de julgar os outros. Santificar-se significa separar-se. Devemos nos separar do pecado, do mundo e da sua maneira de viver. A nossa santificação começa quando, remidos e lavados pelo sangue da expiação dos pecados, começamos nossa caminhada com Deus, deixando o mundo e as suas vaidades de lado. Deixando de lado aquilo que desagrada a Deus. Deixando de lado aquilo que pode nos influenciar a tomar partido contra o reino de Deus. O processo de santificação é doloroso. É doído mesmo. Porque devemos nos abster das coisas deste mundo que nos dão muito prazer. Prazer na carne, alegria carnal. Devemos deixar essas coisas de lado e nos colocar diante do altar de Deus. A santificação posicional que o pastor falou é quando nós tomamos uma posição ao lado de Deus. Quando tomamos a posição de servir ao Senhor e nos abster dos pecados. No contexto bíblico, o ser santo define o estilo de vida de uma pessoa que compreendeu que é necessário ser separado para Deus. Note que não é a ausência do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da presença de Deus. Então não é a falta do pecado em nós, porque isso é impossível. É impossível que nós não pequemos. Mas a palavra de Deus em 1 João 9 diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O sangue dele nos purifica de todo pecado. Santidade é uma decisão que nós tomamos a cada instante, em cada passo, em cada atitude que nós temos que tomar, em cada decisão, em cada caminho seguir.
se à esquerda, se à direita, se em frente, se recuar, se seguir atrás. É a decisão que nós tomamos de abandonar qualquer coisa que tente diluir, diminuir ou minar o nosso relacionamento com Deus. A nossa posição de ser santos diante de Deus deve prevalecer acima de qualquer coisa. Porque em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e 16 diz: porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, preste bem atenção, vos convocou, eu, você, nós somos convocados para um exército, convocados para uma vida nova, para uma mudança de vida, de atitudes. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Sabe, meus irmãos, obreiros, escolhidos de Deus, escolhidos do pastor para ajudá-lo na árdua tarefa de ensinar ao povo o caminho de Deus. É um chamado difícil. O ministério que muitos querem, o pastorado, é uma vida de solidão. Solidão de amizades, de companheirismo, solidão das pessoas, muitas vezes, que nós amamos e que nos cercam. Mas jamais seremos solitários da presença de Deus. Jamais seremos solitários do amor do Senhor, do Espírito do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor. Temos ouvido palavras aí edificantes, profundas como essa, que é difícil você montar um estudo em cima de uma palavra dessa, tão bem pregada e explanada como foi essa palavra. Que me envergonha, porque eu vejo quanto que eu preciso melhorar, quanto que eu preciso mudar, quanto que eu preciso progredir na obra de Deus, no reino de Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7 diz: pois Deus não nos convocou para a impureza, mas sim para a santificação. Deus não nos convocou para a impureza, mas sim para a santificação. O pastor Hildo menciona aqui a importância de alegrar o coração de Deus, porque é Ele que nos dá forças. A palavra de Deus lá que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A única maneira que nós temos verdadeiramente de alegrar o coração de Deus é vivendo conforme a palavra dEle. É vivendo conforme aquilo que Ele nos chamou, nos alistou e nos convocou para sermos santos. Sede santo, porque eu sou santo. Ele fala também a respeito da primeira menção de santificação, que está ligada à criação. Isto porque Deus nos criou para sermos santos e prontos para toda boa obra. No princípio, Deus nos criou, Deus colocou Adão lá no jardim do Éden, acima de toda criatura. E ele viveu uma vida de pureza e santidade até que o pecado entrou. E começou então a luta pela redenção. E culminou na morte de Jesus na cruz. Glória a Deus, porque através da morte dele, hoje nós temos acesso
ao trono de Deus. A segunda menção de santificação está relacionada à redenção ou salvação. Isto porque a partir do pecado de Adão e Eva, o ser humano se afastou de Deus e se envolveu em pecado em cima de pecado. Com a redenção de Cristo na cruz, nós tivemos a oportunidade de sermos chamados para fazer parte do exército de Deus e somos chamados, 1 João 1,12, mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. Então hoje nós somos filhos de Deus. Eu creio que você já deve ter assistido aqueles filmes sobre cruzadas, né? A Igreja Católica, o tempo lá dos cavaleiros, os exércitos se reuniam e partiam para outras terras para conquistar terras inimigas. Era travada uma luta sangrenta, uma batalha ferrenha. Muitas vidas caíam. Muitas vidas eram subjugadas, escravizadas e mortas. E todo o exército levava um estandarte, uma bandeira que o representava. O símbolo daquele poder, daquele rei, daquele reino. Imediatamente, quando o exército inimigo era vencido, se corria, se derrubava o estandarte do antigo morador e se erguia, se fincava agora o estandarte do novo proprietário, do vencedor, do exército que venceu. Quando o homem foi à Lua, muitos não acreditam na tecnologia, mas quando o homem foi à Lua, quando os astronautas Buzz Aldrin e Neil Armstrong pisaram no solo lunar, a primeira coisa que eles fizeram foi fincar ali a bandeira dos Estados Unidos, dizendo: aqui, agora, nesse solo, tem um novo dono. Nós sabemos que o dono de tudo é o Senhor dos Exércitos. Mas, humanamente falando, eles estavam assim como, os cruzados lá, fincando o seu estandarte de vitória no castelo inimigo conquistado agora. Eles estavam fincando a bandeira americana. E eles fincaram ali não somente uma, mas 6 bandeiras americanas ali. E é justamente isso que o Espírito Santo faz conosco. É justamente isso que acontece no nosso coração quando Cristo se torna Senhor. Quando Cristo ele entra no nosso coração e ele toma, como o pastor deixou bem claro qual é a posição de Cristo na minha vida, na sua vida. Quando Cristo entra e toma o lugar certo, o centro da nossa vida, todas as outras coisas passam a ser supérfluas. Embora nós continuemos a dar muito valor a certas coisas. Porém, se Cristo está entronizado de maneira correta no centro de nossa vida, se Ele é o primeiro, se Ele é o único, se todas as outras coisas deixam de ter importância quando estamos na presença dEle e sabendo que estamos na presença dEle todos os dias, diariamente, a todo instante. E é aí que volta lá, onde aqui
diz que é uma decisão que tomamos a cada instante. Se nós vamos para a esquerda ou para a direita, à frente, atrás, quem tem que estar no comando é quem está no centro. É Ele que tem que nos dizer para onde devemos ir, seguir e caminhar. E eu te garanto que Ele quer conduzir não só a mim, a você, mas a igreja à santificação. Ele quer que nós nos separemos daquilo que é prejudicial a nós. Pensamentos, julgamentos, deixando de lado essas coisas, deixando aquilo que não agrada a Ele, nos fortalecendo nele, buscando Ele, conhecendo Ele, lendo a palavra. A maneira mais íntima de você conhecer a Deus é através da oração. É através da busca incessante do Espírito Santo. É o Espírito Santo que te santifica, que me santifica. É o Espírito Santo que tira de nós o perfeito louvor. Embora tenhamos a voz de taquara rachada, uma voz que não é muito agradável de te ouvir, assim como a minha. Mas, se o meu louvor, se a minha força, a minha alegria está direcionada ao Senhor, e se é a Ele que eu tributo, se é a Ele que eu glorifico e santifico na minha carne, aquilo que está à minha volta não tem importância. Porque o importante para mim e para você é glorificar a Deus em nossas vidas. O pastor falou da importância do sangue para tirar o povo do Egito, porque as vergas das portas, os umbrais das portas tiveram que ser marcados com sangue. E o anjo da morte passou. E aqueles que estavam dentro das casas protegidas pelo sangue, eles foram salvos. Nenhum morreu. Assim também é conosco. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Em Hebreus 9:22 diz que sem sangue não há remissão de pecados. Então foi necessário que Jesus morresse, que o sangue dele fosse aspergido sobre nós, para que os nossos pecados fossem perdoados. A obra da santificação começa quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e deixamos o Espírito Santo trabalhar. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão. No tabernáculo, os objetos foram criados e separados, cada um com uma finalidade, mas todos foram consagrados para uso exclusivo de Deus. Assim também é conosco. Deus nos convocou, nos chamou, cada um com a sua finalidade, cada um em sua posição, para uso exclusivo dele através do Espírito Santo. O processo de santificação na vida do crente dura enquanto ele viver na presença de Deus, enquanto ele se alegrar no Senhor, enquanto ele se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Santificação significa literalmente o processo no qual se separa algo ou alguém para uso ou propósito religioso, ou seja, tornar consagrado ou consagrar. Sacerdotes, reis, pastores, você, obreiro, diáconos e assim por diante, depois de escolhidos por Deus, são consagrados ao uso dele através da unção com óleo, do azeite, o azeite que é derramado ou o azeite que é colocado sobre sua fronte. Ali está uma marca
da unção de Deus, da separação. Fomos separados. Não fomos separados para continuar na mesmice, vivendo a mesma coisa, tendo os mesmos pensamentos e atitudes. Não fomos convocados por Deus para vivermos uma vida correndo atrás das coisas que nos são acrescentadas. Mas infelizmente é isso que muitos de nós fazem. Corremos atrás daquilo que Deus pode acrescentar. E nos esquecemos de que, se vivermos uma vida de consagração e santidade para Deus, tudo aquilo que Ele achar que nós devemos ter, Ele vai nos dar. Não vamos sentir falta de nada, assim como não temos tido falta de nada. Viver uma vida de santidade implica na separação e renúncia de tudo aquilo que é considerado impuro, mal ou profano, a partir de uma vida de dedicação e devoção total a Deus. Não somos nós que escolhemos nossa posição. Não é você, não sou eu que escolhe a posição. Mas somos escolhidos para ela. E somos escolhidos para ela não é pelo pastor, não é pelo ministério, mas é por Deus, através de ver em nós uma vida de consagração, oração, santificação e purificação. Quando estamos na presença de Deus e na posição certa, ou seja, de joelhos diante dele, é Ele que, através do servo dele, nos escolhe para a posição que Ele nos quer, ou que Ele nos quer colocar. Ele nos escolhe através da vida dos pastores ou daqueles a quem Ele coloca sobre as nossas vidas para nos guiar e dirigir. E é assim em todas as áreas. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, diz: E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. É Deus quem faz essas coisas conosco. É Deus quem nos chama, quem nos separa. A nossa santificação tem um livro chamado Desenvolvei a Vossa Salvação. A salvação, assim como a santificação, precisa ser desenvolvida através do conhecimento da palavra de Deus, da intimidade com Deus, na leitura diária da palavra e na oração constante. Por isso, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 18 e 19, diz: Em tudo dai graças, orai sem cessar. Eu não posso mudar as pessoas que estão à minha volta. Eu não posso torná-las santas ou impuras. Eu não posso mudar minha esposa, meu filho, meu pastor, minha pastora, o obreiro, o Luiz, a Márcia, o Márcio, a Alessandra, a Lenilda. Eu não posso mudar nenhum de vocês. Mas eu posso entrar em oração para que Deus mude. Eu posso buscar a santificação. Juntos somos mais fortes. Nós estamos juntos, unidos, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Fomos chamados para a santificação. Fomos chamados para sermos diferentes das pessoas do mundo. Fomos convocados por Deus para guerrearmos não guerras carnais, não guerras com armas, mas para, através da espada que o Senhor nos deu, vencermos uma guerra santa nas regiões celestiais. A obra de santificação ela só pode ser realizada pelo Espírito Santo de Deus,
É isso que acontece quando o nosso coração se rende a Cristo. O estandarte do Senhor, a bandeira do Senhor, o penhor do Espírito, quando está entronizado no nosso coração, foi fincado lá, a bandeira do Espírito foi fincada no nosso coração. Jesus Cristo é Senhor. As coisas desse mundo ficam sem importância, porque Jesus, estando no lugar certo, e a sua bandeira hasteada no centro dos nossos corações, a nossa vida muda. E nós devemos buscar a santificação, porque sem ela, ninguém verá a Deus. A mensagem que o pastor nos trouxe no domingo à noite, no dia 19, ela é muito rica e ela demanda muito tempo. Muito tempo para ser esmiuçada, para ser digerida, para ser tratada e trabalhada. Infelizmente, nós não dispomos desse tempo todo. Mas eu espero ter passado para você alguma coisa. Espero ter, na minha pequenez, nas minhas limitações, compartilhado com você um pouco do que o Espírito Santo falou comigo. Sem a santificação, sem a separação das coisas do mundo, ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Mateus 5:20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino de Deus. E um escriba e um fariseu é um ferrenho defensor da lei, e ele procura cumprir os mandamentos com todas as suas forças, tentando se justificar pela lei, mas pela lei nós não somos justificados pela graça. É a graça que nos santifica, é a graça que nos purifica. É a graça do Senhor que transforma a nossa vida. Não é pela lei que nós somos justificados. Isso é o que me consola em relação ao que está escrito em Mateus 5:20. Porque eu jamais vou poder, na minha vida, de alguma maneira, exceder a justiça deles, dos escribas e fariseus. Eu só peço que Deus nos ajude nesse processo de santificação e que venhamos a nos separar das coisas desse mundo e nos aproximemos das coisas de Deus. Somente assim poderemos viver uma vida de santidade, nos afastando das coisas desse mundo, deixando de lado as coisas que não têm valor. Em Levíticos, capítulo 20, versículo 26, já encerrando, diz assim: e ser-me-ei santo, porque eu, o Senhor, sou santo. E separai-vos dos povos, para serdes meus. A santidade é a marca distinta do povo de Deus. Sem ela, nosso testemunho é ineficaz. Sem ela, sem a santidade, nenhum de nós vai ver a Deus. Então, que essa santificação ela seja o nosso objetivo principal. O desejo de estarmos na presença de Deus, sermos como Ele é, santo. Ele é santo. Sabe? Nós devemos nos manter na posição que Deus nos chamou. Ele mesmo
nos chamou e nos posicionou lá em Efésios capítulo 4, do 11 ao 16, Ele chamou uns para pastores, doutores, mestres, e Ele nos chamou para sermos cooperadores de Deus, obreiros do Senhor, auxiliares do pastor Hildo e da pastora Márcia, na igreja Comunidade Família Prisco. Mas nós jamais poderemos auxiliá-lo, ajudá-los, se não nos tornarmos santos. Se não pararmos de olhar para o lado, se não pararmos muitas vezes de olhar para trás. Temos que nos esquecer das coisas que ficaram para trás. Temos que nos esquecer dos erros que cometemos lá atrás, das falhas que tivemos. O sangue de Jesus nos purifica de todas elas. Que Deus nos ajude. Que Deus nos fortaleça. E que o Espírito Santo do Senhor encontre em nós verdadeiramente o desejo de santificar a Deus nos nossos corações. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor te dê um bom domingo, bom almoço para você e sua família. E lembre-se, sem santificação, ninguém verá a Deus. Bom domingo.